Olá, gente amiga, Deus os abençoe nesta segunda-feira. Mais uma semana começamos, mais um mês, né? Começamos e até aqui o Senhor nos ajudou. Que a bondade e a misericórdia dele possa nos acompanhar por onde formos. E antes de irmos à leitura do texto de hoje, eu quero pedir a você que me siga lá no Instagram. Fica aí o link na descrição desse vídeo. Deixe o seu comentário aqui neste vídeo. Compartilhe com seus amigos e também se inscreva no nosso canal. E não esqueça de deixar o seu like. Eu tenho pedido isso todos os vídeos porque de fato nos ajuda a alcançar mais pessoas. No episódio de sexta-feira, eu havia anunciado que hoje iríamos concluir o capítulo 8. Porém, houve uma mudança de planos e o capítulo 8 será concluído amanhã. Porque hoje eu vou ler do 23 ao 27 e amanhã do 28 ao 34. Por quê? Porque são duas histórias diferentes, com lições diferentes e muito especiais. Eu quero dedicar este vídeo à lição de hoje e amanhã, consequentemente, a outra lição. E aí nós vamos encerrar o capítulo 8, tá bem? Abre aí a sua Bíblia em Mateus 8, versículo 23, aonde o texto sagrado diz assim: Entrando Jesus no barco, seus discípulos o seguiram. E de repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Então seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Então os homens maravilhados exclamaram: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Primeira lição dessa história, dessa tempestade, que eu quero conversar com vocês nessa manhã. Existem dois tipos de tempestade na Bíblia que nós encontramos, basicamente. A primeira delas é a tempestade como consequência de uma desobediência a Deus. Vejamos o exemplo de Jonas. Uma grande tempestade sobreveio a ele e a todos que estavam naquele barco. E aquela tempestade nada mais era do que, vamos dizer, um castigo de Deus. É uma forma de Deus mostrar para Jonas que ele estava errado e que ele deveria voltar para o trilho, se é que possamos dizer isso e se é que você entenda o que eu quero dizer. Mas Jonas não precisava passar por aquilo, ele passou por conta da sua rebeldia. Toda vez que nós vamos contra uma ordem de Deus, um decreto de Deus, toda vez que nós ignoramos a voz de Deus para seguir a voz do nosso coração, ou a voz da nossa cabeça, ou até a voz dos outros, nós enfrentamos tempestades. E essa tempestade é uma colheita daquilo que plantamos. E é uma forma de Deus nos trazer de volta para o caminho. Com Jonas deu certo. E com o povo de Deus sempre dá certo. É meio que um puxão de orelha, é meio que, opa, bora, volta para mim. Deixa de ser rebelde. Volta para o trilho. Deixa de seguir o seu coração e me siga. Então essa é a tempestade no caso de Jonas, que é fruto de uma desobediência. Mas essa tempestade dos discípulos não foi fruto de desobediência. Pelo contrário, o Senhor Jesus que deu a ordem, vamos entrar no barco e vamos passar para o outro lado. Eles estavam seguindo a ordem de Deus. E de repente, como diz aqui no versículo 24, de repente, sem causa alguma, sem motivo algum, sem que ninguém esperasse, uma grande tempestade veio sobre o barco. Eles não tinham desobedecido a Deus, eles continuavam ali com Jesus, firme no propósito de Cristo, firme na ordem de Jesus e passaram por aquilo.
Esse é aquele tipo de tempestade que passamos para que a nossa fé seja provada. É a conhecida provação que enfrentamos. E tem como propósito nos amadurecer, nos aperfeiçoar, tem como propósito nos mostrar, nos revelar mais e mais de Deus. Que foi o que aconteceu com os discípulos. Eles foram correndo para Jesus, clamaram a Jesus e Jesus deu uma lição a eles. E eles ficaram impressionados. Poxa, eu não sabia que havia esse poder em Cristo. E o poder de Cristo foi revelado a eles naquela dificuldade. Essa é aquela tempestade que passamos para amadurecer, para aprender. Talvez você esteja vivendo essa. Você diz assim, poxa, estou fazendo nada de errado. Eu estou seguindo ao Senhor, eu estou vivendo em obediência, na medida do possível, é claro, porque não há perfeição. Mas eu estou seguindo o plano de Deus. Por que essa grande tempestade? Porque nela você vai amadurecer. Nela você vai ter o poder de Deus se aperfeiçoando. Nela você vai crescer em comunhão com Deus. Ela vai te jogar para os pés de Jesus. E não há nada de ruim ao estar aos pés de Jesus. Pelo contrário, aprendemos e crescemos. Então essa é a primeira lição, os dois tipos de tempestade que passamos como cristãos. Mas a segunda lição, que na verdade é uma revelação que o próprio texto nos mostra, é com respeito à natureza de Jesus. Já falamos aqui em alguns devocionais que Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. Algumas heresias foram criadas alegando o seguinte, que Jesus é 100% Deus. Ok, mas não era 100% homem. Outros dizem o contrário, ele é homem, ou foi homem, mas não poderia ser Deus. Foi apenas uma criatura ou um profeta. Só que o Evangelho nos mostra, e a Bíblia nos mostra, que ele é 100% Deus e 100% homem. E aqui nós temos um relato onde essas duas naturezas estão presentes. Veja comigo o versículo 24 outra vez. De repente sobreveio no mar uma violenta tempestade, de tal maneira que as ondas encobriam o barco. Ele, contudo, dormia. Quem é que dorme? Deus não dorme. O Senhor não dorme. O guarda de Israel não dorme. Mas Jesus estava dormindo. Quem é que dorme? O homem. Então aqui a natureza humana de Cristo é revelada. Como também nos momentos onde ele teve sede, teve fome, teve lágrimas, né? Chorou e até morreu. A morte é prova de que ele era homem. Então, o fato dele estar dormindo mostra a sua natureza humana. Mas veja só que interessante. Então, seus discípulos vieram despertá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Mas Jesus disse a eles: Por que estáis com medo, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e houve plena calmaria. Qual homem tem poder para repreender o vento e o mar? Qual homem tem poder para fazer sossegar as águas de um oceano? Nenhum. Então aqui a natureza divina de Cristo é revelada, nos é apresentada, porque somente o Criador dos céus e da terra e do mar poderia controlar a força da natureza. E Jesus controlou, mostrando a sua natureza 100% divina. Então, se alguém um dia lhe disser que Cristo foi homem, mas não Deus, ou foi Deus e não foi homem, fuja desse tipo de conversa. Isso é heresia, isso é erro teológico. Nem erro teológico é, de fato, heresia. Porque Cristo, sim, foi 100% homem, e Cristo, sim, foi 100% Deus. E nós vamos parar por aqui. Temos tempo para ler o final do capítulo 8, mas é uma outra lição que vai ficar para amanhã, porque também é muito profunda e muito importante, tá bem? Vamos então orar? Fechemos os olhos, Senhor Deus e Pai. Nós aprendemos muito a cada devocional e hoje não foi diferente. O Senhor nos mostrou que existem tempestades que passamos para crescermos contigo, para termos a nossa fé aperfeiçoada, para termos a nossa fé provada. E esta que lemos é uma delas. Obrigado, Pai. Que venhamos ter essa maturidade, esse entendimento, esta confiança. Eu não posso julgá-los por ficar desesperados, porque com certeza eu também ficaria.
mas eu quero aprender o que eles aprenderam. Eu quero crescer como eles cresceram. Então ajuda-me, Senhor, ajuda-nos a todos. E te louvamos porque o Senhor é um Deus eterno, 100% homem, 100% Deus. Te louvamos pela tua natureza, pela tua divindade, pela tua grandeza e pelo teu grande amor com o qual o Senhor nos amou. Abençoa este dia, esta semana e este mês. Amém. Graças a Deus. Deus os abençoe e até amanhã com a conclusão do capítulo 8 de Mateus.